Legends of the Guild é o novo filme de Monster Hunter que saiu, dessa vez sendo um filme em formato de animação. Apesar de muitos fãs estarem muito satisfeitos com ele, eu incluso, eu acredito que a gente precisa enxergar mais além do fanservice e analisar ele em diversos aspectos. Afinal, um filme é produzido para se alcançar um público gigante, não somente os fãs. Mas será que pra galera que não conhece a série, ele é um bom filme? Fica comigo que hoje eu vou te mostrar da forma mais completa possível todos os pontos fortes e fracos desse filme, assim como compará-lo com o live action e ainda mostrar todas, isso aí, todas as referências grandes e pequenas que ele faz aos jogos. Se você viu o filme e sentiu que ele pareceu meio raso, esse vídeo vai te contextualizar no mundo da série e você vai ver o que perdeu desse mar de referências. Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Esse é mais um vídeo especial e hoje eu vou trazer pra vocês o meu ponto de vista sobre o filme Monster Hunter Legends of the Guild. Bom, esse vídeo vai ser bem parecido com o que eu fiz sobre o do filme live action com a Mila Jovovich, então obviamente vai rolar severos spoilers. E como eu vou citar diversas referências e falar muito da história do jogo, é meio impossível não dar spoilers. Então assista esse vídeo após terem visto o filme da Netflix, o que eu já vou adiantar, vale sim a pena ver. Bom, eu dividi esse vídeo em tópicos para ficar mais fácil de poder comentar. Além disso, o vídeo vai ser bem longo e recheado de informações, então por favor, pausem o vídeo quando sentirem que ele está muito pesado. Não precisa assistir em uma tacada só. A ideia é que ele seja o mais informativo possível, mas eu não quero que fique algo chato de se ver. A divisão em tópicos é justamente para que vocês possam poder dar uma parada e saber onde recomeçar depois. Beleza? Então bora pro vídeo. O filme foi coproduzido pela Capcom e pelo Pure Imagination Studio. Ele foi distribuído simultaneamente ao redor do mundo pela Netflix em 12 de agosto de 2021. O diretor é Stephen F. Yamamoto, a produção é de David Coleman, o produtor executivo é Joshua Wechsler, o cenografista é Joshua Fine, a música é de David Warsh e Eric Worst, a supervisão é de Ryozo Tsujimoto, Kanami Fujioka, Takahiro Kawano e Andrew Afonso. E a produção de animações em CG é do Pure Imagination Studio. Para começar, vamos falar a história do filme de forma breve. O jogo começa com a viagem da Quinta Frota até o Novo Mundo, um pouco antes do Monster Hunter World começar. Nesse ponto é o primeiro encontro entre Raiden e a Serious Hunter. Alguns personagens terciários do World aparecem aqui também. A história do filme se baseia na lembrança do Raiden ao encontrar o Julius em sua missão. O Julius, que é um Guild Knight pertencente a um famoso grupo de caçadores denominado Ace Hunters, sendo seu comandante direto. A missão do Julius é falar para todos os vilarejos que se encontram desde a cidade de Dondorma até o oceano para poderem evacuar, uma vez que uma Lunastra está em uma migração. Essas vilas estão no caminho que ela irá percorrer para chegar até o oceano, pois ela deseja atravessá-lo para ir até o Novo Mundo. Porém, ao encontrar o Raiden em seu vilarejo, ele tem dificuldades em fazer os cidadãos confiarem na sua palavra, e acaba tendo que mostrar a criatura e a destruição que ela causa para o Raiden, pois se fosse ele quem dissesse que o perigo era real, os cidadãos iriam acreditar. O Raiden vê a Lunastra e percebe o problema em efetuar a evacuação, pois o único jeito seria pela floresta, mas eles iriam sair de cara com a Lunastra e todos seriam mortos. Outro caminho seria pela Cordilheira do Oeste, porém iam demorar umas 2 semanas para sair da rota dela, e isso porque nessa opção talvez alguns se salvassem. O Raiden ele quer parar a criatura, mas o Julius não aceita e pretende ir embora e seguir a sua missão. Ele lembra o Julius que se ele for embora, não abandona sua vila, ele também dá as costas aos princípios dos caçadores. Juntos então eles buscam por outros caçadores para poder auxiliá-los na luta. Em sua busca, fazem uma caçada em grupo contra uma Nerscylla, onde encontram uma caçadora chamada Mai, que estava lutando contra essa Nerscylla. Por boa parte da história, o Raiden, por nunca ter sido treinado como um caçador, ele causa perigo e quase mata o grupo por inexperiência, imprudência e orgulho. Alguns exemplos foram o fato de ter seguido pegadas falsas e acabou se vendo sozinho e sem arma e armadura decentes contra um velocidrome. Atrapalhou a pesquisa de campo da Nerscylla da Mai. E, por fim, atrapalhou a luta e a armadilha para Kungalala, fazendo o grupo ter que lidar com o Devil Joe. Após ele refletir sobre isso e começar a ter uma ligação maior com seus companheiros, ele passa a agir com mais prudência e pensar em estratégias. Ao fim do confronto, a sua amiga Abby começa o próprio caminho como caçadora. Ela, que é vista desde o começo do filme como uma menina curiosa e que busca conhecimento relacionado aos monstros. O Julius sai para reportar para Dondorma o acontecido e o Raiden resolve segui-lo. E isso faz o Julius passar a ser um pouco mais aberto a amizades e se torna um tipo de mentor para o Raiden. A Serious Hunter passa a ser a parceira do Raiden ao ouvir suas histórias e simpatizar com ele. Agora eu vou comentar sobre os pontos fracos do filme primeiro. Eu acho melhor já falar sobre isso logo e deixar o resto do vídeo somente com coisas positivas. O filme é bem corrido barra atropelado. Não é em toda a sua extensão, visto que no começo você realmente sente a interação do Raiden com as pessoas da vila, mostrando que todo mundo se conhece e se tratam muito bem. Isso faz até nos lembrarmos da ambientação e pequenez das vilas como Jumbo, onde tudo que acontece na vila importa e existe um caçador a quem todos se voltam para ajudá-los, desde com problemas pequenos como pegar algum item até caçar algum monstro que está causando problemas. Porém, conforme avança, esse sentimento de que você está vendo tudo com detalhes começa a sumir.
É bem evidente na cena em que o Aiden começa a se interessar pelo uso das Dual Swords e o Julius começa a orientá-lo em relação aos movimentos, base, postura. É algo que você imagina que irá se estender em mais momentos, com ele aprendendo aos poucos, até se acostumar, vendo mais momentos de ambos conversando, se conhecendo ao lado da fogueira, após um dia árduo de caminhada. O que infelizmente só ocorre uma única vez, e a partir daí a coisa começa a desandar. O filme acaba sendo muito corrido a partir do segundo terço. As coisas começam a acontecer de uma forma bem acelerada, quase sem tempo para respirar. Eu acredito que isso tenha se dado pela limitação de tempo que tiveram, ou mais provável pelos diversos problemas de desenvolvimento do projeto, que quase chegou a ser cancelado há algum tempo atrás. Porém, essa rápida sucessão de eventos em pouco tempo de tela deixa muitos pontos rasos, principalmente em relação a dois personagens exclusivos do filme, que são a Mai e o Ravi. Isso faz com que se haja um aprofundamento raso desses dois personagens. Ao longo do filme, a ideia é fazer com que eles se tornem uma parte importante na vida do Aiden, visto que mostra a ele a dura realidade das caçadas, e o faz começar a amadurecer em um caçador mais maduro e experiente, por ter presenciado a perda dos seus companheiros. O problema é que a Mai mal troca algumas palavras com ele, ou com outros do grupo. E quando eu digo isso, eu digo em um sentido realmente profundo. Da mesma forma que comentei sobre o Julius conhecer e conversar com o Aiden na fogueira durante a viagem. E se a Mai tem pouca importância em termos de aprofundamento, o que dirá do Ravi? Ele aparece em 3 cenas, uma onde conhece eles e se mostra desinteressado em ajudá-los, outra em que oferece ajuda e ouve um sermão do Julius sobre o seu passado, e finalmente na luta com a Lunastra, onde ele se sacrifica para ajudar a matá-la. E só. Entendo que a intenção era fazer uma redenção de um caçador que se perdeu no caminho por dinheiro e ambição, mas a execução foi tão pobre para sequer se importar com a perda dele naquela cena. Além disso, durante as lutas, você não sente o impacto dos golpes dos caçadores. Eles golpeiam com as armas, fazem movimentos de piruetas, estocam inimigos, mas nenhum som ou efeito de arma efetivamente atravessando a carne, quebrando ossos, ou reação do monstro contra o golpe que acabou de receber é mostrada. Existem alguns raros casos que sim, mas no geral é algo que não se vê com clareza. O que é estranho, visto que em outros momentos, como na morte de personagens, esses efeitos são muito bem apresentados e viscerais. E aqui chegamos ao ponto que existe uma grande confusão em relação ao uso de violência e não violência. O filme parece ser indeciso se ele irá realmente seguir por um caminho mais visceral, mostrando a dura realidade do mundo de caça, ou se ele fica em um caminho sutil, mostrando apenas um lado mais leve e atrativo para um público de faixa etária menor. Ele tenta mostrar um lado sério nos momentos em que ele apresenta a violência de um velocidrome, o empalamento e sangramento de Nerscylla, a carbonização de um caçador pelo fogo da Lunastra e a morte de outro sendo mastigado por ela, com sons de ossos se partindo e sendo triturados. Já outras vezes ele tenta suavizar as coisas como falta de impacto nos golpes ou com momentos de personagem comicamente exagerados nas lutas. Existem muitos monstros apresentados e citados no filme, porém existe pouco destaque para a maioria. Aqui era bem óbvio que isso ia acontecer. Não haveria como dar destaque para a aparição e luta com diversos monstros e ainda desenvolver a história dos personagens com um curtíssimo tempo de tela, muito menos trazer todos os favoritos dos fãs. Então optaram em fazer o mesmo que no filme live action, trazer alguns e focar os esforços neles. Isso por si só não é um problema, se bem executado, como eu acho que foi feito no live action e não muito nesse. Um porém é que os monstros morrem muito rápido. Eles aparecem e no mesmo momento são enfrentados e mortos, isso dá a eles pouco tempo total de tela. E a expressão facial e muitos movimentos de luta dos caçadores é meio robótica. Às vezes dá a sensação de estar vendo uma animação em CG do começo do PlayStation 2. Então é meio estranho em alguns pontos, visto que a beleza visual dos cenários e monstros são muito superiores em comparação. O fato de usar o cogumelo de paralisia e criar itens no meio da luta, como uma Para-S Bullet, onde com um tiro imediatamente já causa paralisia no monstro, foi algo que eu estranhei muito. No jogo, cada criatura tem suas resistências a condições anormais, como paralisia, sono e veneno. Mesmo uma criatura muito suscetível a receber essa condição, precisa de mais de um tiro com a munição de paralisia, veneno ou sono para ser infligido com ela. Falando sobre a equipe, porque isso é um ponto fraco. A Mai, que veste o set Roupeça, portando uma Insect Glaive. É filha de pesquisadores do time de pesquisas visto em Monster Hunter World. Ela tinha a idade da Abby quando começou a anotar e não gostava disso. Sentia que era obrigada pelos pais. Anotava sobre frutas, monstros, cada detalhe que passava. Ela tirou a licença para caçar e foi para outra parte do mundo, passando 2 anos fora. Nesse tempo, ela começou a sentir muito a falta dos pais. O que me incomodou é o fato que ela teve apenas um momento de conversa e já virou amiga para sempre do Aiden. Isso me pareceu bem raso e forçado, uma mera desculpa para dar peso na morte dela. Antes de morrer, ela entrega as anotações para Abby. Eu imagino que tenha sido porque se viu nela quando mais nova. O problema é que não existe muita interação entre as duas também. Ravi, que veste o set Venges, feito de Devil Joe, portando um Switch Axe. Atualmente é um ferreiro, porém já foi um caçador e acabou se perdendo no caminho, e passou a caçar por esporte e dinheiro, desaparecendo logo depois de um tempo nessa vida. Era o antigo caçador rebelde de Valhabar que rejeitou a filosofia da guilda e oferecia troféus e armas para se manter. No mundo de Monster Hunter é normal se perder em batalha, principalmente se estiver sozinho, mas ele não quer ouvir sobre isso de alguém que arrisca os outros para se redimir dos erros do passado, se referindo ao Julius.
O que me incomoda muito é o fato dele ter um enorme receio de lutar e do nada ele resolve que quer ajudar o grupo do Aiden, sendo que não houve diálogo algum entre eles após a discussão inicial. Bom, esse é o que vi de pontos fracos do filme. Não fazem o filme ser ruim ou horrível, nada disso. Apenas são pontos que me incomodaram de leve e que podem ser facilmente corrigidos. Pontos fortes. O filme é divertido, com bons momentos engraçados. Ele aprofunda a história do Aiden, do Julius e da Nadia, os Guild Knights membros dos Ace Hunters do Monster Hunter 4 Ultimate. Além disso, ele faz uma ligação com o ponto de partida do World, dando mais embasamento no porquê houve as navegações para o Novo Mundo em primeiro lugar. Explica o problema do Elder Crossing e o efeito disso na natureza e nas civilizações. Os Elder Dragons são apresentados como tendo uma importância muito grande, como deveria ser. Eles são forças da natureza como furacões ou erupções, é a própria natureza viva, trajando de carne e ossos. Isso é muito importante, pois era um foco muito grande nas primeiras gerações da série, e que infelizmente hoje em dia ficou muito em segundo plano. Elders como Kushala, Lunastra, Teostra e Chamirius, que eram tão insanamente poderosos, acabaram reduzidos a meros monstros um pouco mais fortes nos jogos mais recentes, sendo necessária a existência de monstros cada vez mais fortes e maiores para poder dar o senso de perigo. Aqui vemos o porquê a partir da terceira geração ficou mais comum vermos monstros colossais, como Seadeus, Alatrion, Darimiralis, Jen e Daremoran, Gogmasios, Valstrax, etc. Não que monstros assim não existissem, como Fatalis, Lao Shan, Yamatsukami e Shengauren, mas ao se colocar cada vez mais, os antigos perdem muito o impacto. A relação do Aiden com a vila é muito boa e reflete os jogos, com vilarejos pequenos, onde todos se conhecem e confiam em todos, pedem ajuda entre si e vivem em uma pacata harmonia. Aiden se importa muito com o vilarejo, onde todos têm um nome e importam no contexto em que ele vive, o que lembra bastante a vila de Monster Hunter 2-2. As pessoas da vila não gostam de estranhos e não confiam neles, e confiam basicamente só na comunidade, se preocupam com suas vidas, com suas casas, com seu sustento. Isso é algo muito interessante, pois representa fielmente o pensamento de uma comunidade pequena e fechada. O Aiden também mantém o mesmo estilo de personalidade do jogo, principalmente do 4 Ultimate, visto que é o mais próximo em termos de linha do tempo. Errando, fazendo besteira, mas mantendo bom humor. Julius e Nadia também possuem a mesma personalidade dos jogos. O filme apresenta um personagem novo e bem legal, que é o Nox. Nox, que é um Melinx selvagem. Ele é inicialmente um bandido que foi capturado e forçado a carregar as coisas do Aiden e do Julius como punição. Acaba passando a se importar com o grupo ao longo do tempo, principalmente com o Aiden, depois que ele o salva de ser pisoteado por um Tetsukabra, que ele prontamente retribui logo depois. Ele é uma peça de alívio cômico, e apesar disso, consegue ter uma personalidade legal como um vendedor trambiqueiro, e a sua evolução ao longo do filme faz jus ao personagem. A ambientação do filme é muito bonita e rica em detalhes. A gente vê florestas, vilas, montanhas, matas fechadas. Os monstros menores possuem um bom destaque e são um perigo a pessoas normais, como visto no ataque do Velocidrome ao Aiden. Algo que também lembra o Monster Hunter 2-2, onde as lutas iniciais com o Velocidrome e Bulldrome são extremamente complicadas. Um Velocidrome, por exemplo, é bem capaz de matar caçadores despreparados com facilidade. Existe uma parte de violência visceral bem forte, como no barulho da Mai sendo mastigada viva e seus ossos se quebrando, além do Ravi morrendo carbonizado e pessoas do vilarejo morrendo na luta com a Lunastra. Isso leva um tom mais sério e adulto ao mundo do jogo, o que tira um pouco daquela comicidade que lembra um anime. Não que ter comicidade boba seja algo ruim, mas se for muito exagerado acaba ficando forçado e chato. É bom ter um contraste a isso. O Aiden lembra o Shiki, o protagonista de Monster Hunter Orage, em sua personalidade animada, piadista, meio bobo e inocente, mas sendo bem corajoso e sempre disposto a melhorar. Esse que é um mangá do Hiro Mashima, criador de Fairy Tail, e apresenta mais uma mídia que aprofunda na história e construção do mundo do jogo, com elementos e monstros exclusivos dele, como o Elder Dragon, Miogarna e os Seal Hunters. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre ele, deixem aí nos comentários. Eu tenho todos os volumes que saíram no Brasil e ficaria muito feliz em apresentar minha visão sobre ele a vocês. Além disso, eu estou regularmente colocando no nosso servidor do Discord os extras desse mangá. Os monstros são muito bem representados visualmente e se movimentam igual no jogo, em questão de postura, andar, forma de golpear, com um destaque especial para o Devil Joy e com o Galalá. Há formas novas de interação com elementos do jogo, como a Insect Glaive, o Kinset, armadilhas, Dragonator. Isso é interessante, pois abre um novo leque de possibilidades que não foram abordadas nos jogos, mas que são muito legais para não serem aprofundados futuramente em questão de gameplay. Além disso, apresentam um aprofundamento de como na história tais coisas são possíveis. Novas interpretações. O Kinset tem uma personalidade própria e ajuda de formas a mais que no jogo, como entregar itens, tentar tirar a dona de perigo e até mesmo ser capaz de morrer. São apresentadas novas formas de luta com a Dual Sword, trazendo uma forma nunca antes vista no uso dessa arma. Usar o declive natural e os arredores para criar uma área de combate para enfrentar a Lunastra. Além disso, a gente vê que eles cavam buracos, fazem cercos de madeiras e poços de espinhos. Poder atrair com carne e cogumelos no Congalalá, caminhando com esses itens pela área que ele costuma habitar e fazer o cheiro chegar até ele para que o persiga. Um novo uso da Bullgun em que a Nadia consegue furar permanentemente a asa da Lunastra e a impede de voar, além de poder destruir árvores para criar armadilhas para monstros.
Fora isso, é legal de ver a Bolgan emperrando, algo que já aconteceu na cutscene do Monster Hunter Freedom 2, mas nunca em game mesmo. Aproveitar o Dragon Sack do Devil Joe, que contém elemento dragão, para criar um Dragonator, além de usar a barriga do Congalá para a casa de máquinas e os ossos do Devil Joe para o arco, e ser capaz de consertar o Dragonator no meio da luta. As marcas de mordida ou de luta afetam ou estragam partes dos materiais dos monstros, por isso só é possível tirar certos pedaços dos monstros quando eles são caçados, além de o dano também diminuir o valor de venda das partes. Usar a natureza contra a natureza, como usar a força da barragem de água versus a Lunastra. E mostrar o quão potente é a munição da Bolgan, onde apesar de ser usado todo um estoque que a Nadia possuía, é algo que foi capaz de destruir até mesmo a barragem de um rio gigantesco. Ter uma luta no meio da vila, tendo que proteger civis ainda lá. Antes, todas as lutas que havíamos vistos em cidades ou fortes, ou não haviam outras pessoas, ou as que haviam auxiliavam jogando pedras, mas nunca precisavam ser protegidas. Agora eu vou apresentar algumas semelhanças que esse filme teve com o live action, o que na minha opinião é bem interessante de se notar. Como são duas mídias derivadas da franquia em formato cinematográfico, é bom podermos ver o que é semelhante ou diferente entre elas e o que funciona ou não em cada uma. Semelhanças com live action. O filme live action possui 1 hora e 43 minutos totais e 1 hora e 34 minutos efetivos. O que são efetivos? É basicamente todo o tempo que a gente não tem coisas como créditos passando na tela, e sim realmente só a história e acontecimentos do filme. Já o Legends of the Guild possui 58 minutos e 53 segundos totais, sendo 55 minutos e 25 segundos efetivos. Existem poucos monstros com destaque em ambos os trabalhos. A gente tem, no filme live action, a Nerscylla, a Black Diablos, Rathalos e o Goromagala que faz uma ponta. Já no Legends of the Guild nós temos o Velocidrome, o Tetsukabra que faz uma ponta, a Nerscylla, Congalá, Devil Joe e Lunastra. E aqui vai a diferença entre o tempo de tela de luta e o tempo de tela total desses monstros como base comparativa. Em Legends of the Guild, o Velocidrome aparece e morre em 55 segundos de luta. A Nerscylla aparece e morre em 3 minutos. O Congalá aparece e morre em 3 minutos e 30 segundos. O Devil Joe aparece e morre em 3 minutos. A Lunastra aparece na luta final e é derrotada em 9 minutos e 5 segundos. E seu tempo total de tela é 9 minutos e 15 segundos. Comparado com live action, a Nerscylla principal aparece e morre em 40 segundos, porém seu tempo de tela total é de 14 minutos e 52 segundos. A Diablos aparece e morre em 5 minutos e 5 segundos, porém seu tempo total de tela é de 7 minutos e 37 segundos. O Rathalos aparece e morre em 5 minutos e 54 segundos, porém seu tempo total de tela é de 10 minutos e 55 segundos. Isso é um indicativo para mostrar que ambos tiveram os monstros com pouco tempo de aparição, o que foi uma reclamação que eu vi muito no live action, mas que acaba se repetindo aqui. Eles aparecem até menos na real, visto que na animação o tempo de tela é o mesmo que o tempo de luta. Já no live action eles aparecem mesmo sem estar em confronto direto. As armas que aparecem são, em Legends of the Guild, a Bolgan, Dual Swords, Insect Glaive, Switch Axe e Sword and Shield. Já no live action nós temos Bow, Great Sword, Insect Glaive, Switch Axe, Dual Sword e Long Sword. E aqui já é o oposto. Eu não trouxe os tempos de tela, mas nem seria necessário, visto que algumas do live action aparecem apenas alguns pouquíssimos segundos e outras nem são usadas em combate. Obviamente o destaque maior no uso foi da animação. Isso serve para como um exemplo de que quantidade não quer dizer qualidade, tanto no filme quanto na animação. Um deu mais foco nas armas e o outro mais nos monstros. Temos também os ensinamentos de um caçador veterano a um novato que nunca tinha usado uma armadura ou arma antes. Julius ensinando o Aiden a usar Dual Sword, treinando no uso da arma, base, equilíbrio, assim como o caçador ensina Artemis da mesma forma. Há uma grande arrastão de monstros na floresta e os personagens se veem presos no meio dele. No filme live action nós temos a arrastão de Apseros pelo Rathalos, e na animação nós temos a arrastão de vários monstros pela Lunastra. Há o aparecimento de Nerscylla jovens, bebês ou crianças, algo que também apareceu na quest de evento da Samus Aran do Metroid no 4 Ultimate. A Nerscylla que ia matar o viajante, assim como as Nerscyllas assassinas do live action. Eu tô trazendo esses pontos comparativos também para as muitas pessoas que são fãs da franquia, que criticaram muito o live action e agora estão endeusando esse aqui. Notem que muitos pontos que foram bons ou ruins, esses ruins na visão deles, também aparecem de forma muito semelhante aqui também. E agora vem a maior parte do vídeo. Vamos falar das referências que o filme traz, que não são poucas, nem um pouco. E aqui vem um aviso. O que eu vou citar em termos de história é baseado nos livros de enciclopédia, diálogos em jogo e situações feitas em diversos materiais derivados da franquia, como mangás, novels, filmes e entrevistas. Aqui eu estou apresentando essas informações conforme sustentado por essas bases, e tomando a devida liberdade narrativa de organizar essas informações em uma ordem lógica e que eu acho mais fácil de se absorver.
Pro pessoal que gosta de desconsiderar a história dessas mídias, do Frontier, e acha que muito do que eu disser aqui faz parte de conceitos descartados, a minha posição sobre a canonicidade disso é a seguinte: se não contradiz nada do que foi previamente estabelecido como fato por um material de hierarquia superior, e não foi provado como falso por nenhum material assim ou explicitamente afirmado pelo autor ou empresa por trás, então eu considero como canônico. Basicamente, é verdade até que se prove o contrário. Assim como o nosso sistema legal adota a postura de inocente até que se prove o contrário. Eu sei que muita gente pensa que se não foi confirmado, então não vale. Mas eu me baseio inclusive na comunidade científica, que segue o pensamento de que se você ao pesquisar e propor uma tese, ela será válida até ser provada errada por um outro cientista ou grupo. Um exemplo é como por 2 milênios a abiogênese, ou a teoria da geração espontânea, foi tida como verdade até ser finalmente desbancada com fatos percebidos e argumentos que sustentavam o contrário do que ela afirmava. Se dependêssemos sempre de ter ou esperar até aparecer confirmações que deixam 0% de dúvida quanto à sua veracidade para iniciar um estudo ou desenvolver algo, não queríamos ter alcançado nada na humanidade. Lembrando que não é porque um conceito foi descartado inicialmente que ele não pode ser revisado e aplicado futuramente. Como por exemplo, dê uma olhada nesse número absurdo de conceitos para Insetclave que ficaram guardados por anos, desde a primeira geração até serem de fato readaptados e aplicados. Além de outros conceitos descartados como rastreamento e a possibilidade de se esconder, que foram ser aproveitados lá no Word. E em questão de hierarquia para canonicidade temos jogos numerados, Monster Hunter 1 e 1G ou Ultimate, Monster Hunter 2 DOS, Monster Hunter Freedom 2 e Freedom Knight, Monster Hunter 3 e 3 Ultimate ou 3G, Monster Hunter 4 e Monster Hunter 4 Ultimate ou 4G, Monster Hunter Cross ou Generations e Double Cross ou Generations Ultimate, e Monster Hunter World e Iceborne. Logo em seguida nós temos entrevistas com produtores e afirmações diretas. Em terceiro lugar temos databooks, enciclopédias, artbooks, vídeos promocionais. Em quarto lugar temos mangás, novels, filmes, animações, stage plays, audiodramas. Em quinto lugar nós temos os jogos spin-offs. E por último, em sexto lugar, preenchimentos e complementos feitos a partir de análise de materiais, suposições e teses propostas ao se estudar os materiais. Eu recomendo que assistam novamente os filmes, tanto esse quanto o live action, pois suas referências dão pontos mais que evidentes para confirmar que sim, esses eventos são canônicos, principalmente em relação ao Frontier e à civilização antiga, apesar de vagos e envoltos em mistério. No próprio mundo do jogo, esses assuntos são tratados como mistério. No vídeo inclusive terá alguns screenshots para provar o porquê eu acredito na veracidade de algo que eu estiver comentando. Eu tô falando isso pois muita gente mesmo, gosta de desconsiderar e até fazer piadas dizendo que isso não tem nada a ver. Inclusive youtubers grandes de Monster Hunter na comunidade internacional. Eu respeitosamente discordo dessas opiniões deles e aqui eu estou mostrando quais são as informações que eu tenho que embasam essa minha visão discordante. Então vamos lá, falando das referências maiores. Agora vem uma parte bem importante em termos de referência, por isso eu vou precisar dar uma contextualização muito grande em termos de história do mundo da série por aqui. Fica comigo que apesar de ser bem longa, é muito, mas muito foda, e poucas pessoas sabem sobre isso. É perguntado no filme por que a guilda decide quando e quais monstros tem que caçar. O Aiden pergunta se não é algo bom que os monstros morram. O Julius responde que antigamente as pessoas pensavam isso. E aqui a gente começa a falar do nosso primeiro ponto: as civilizações antigas e a formação da guilda. Existia há muito tempo várias civilizações antigas, formadas primariamente da raça de Riverianos, junto com outras raças, como os humanos. Eram civilizações diferentes e únicas, com vários monumentos e construções ao redor do mundo. Algumas dessas civilizações deram origem aos primeiros caçadores. Usando de técnicas poderosas de combate, uma tecnologia avançada e técnicas de escravizar monstros, elas atingiram um patamar de evolução absurdo. E é sobre a maior delas que eu irei falar agora. A maior entre essas civilizações era o reino de Shrade. O centro, a capital desse reino, era o castelo de Shrade, que se localizava no meio do seu território. Sua civilização era extremamente avançada, com cidades, torres e fortalezas construídas com escamas de Kushala Daora. Possuíam wyverns poderosos e até mesmo Elder Dragons como guardiões dessas torres e fortalezas. Apesar de algumas outras civilizações da época, os Elder Dragons possuírem uma posição de respeito dentro da sociedade, como Nefgund e o Elgardia, no caso de Shrade eram caçados sem piedade, como visto pelas diversas armas presas até hoje nas escamas de alguns Laoshans. Entre suas armas desenvolvidas para caça estavam o poderoso Dragonator e algumas armas lendárias dotadas de um absurdo elemento dragão, entre elas Great Swords, Swords and Shields, Long Swords, Hammers, entre outras.
Possuíam anotações e estudos extensivos sobre os Elder Dragons, com segredos sobre eles e eram capazes até mesmo de prever e profetizar suas aparições. Registravam seu conhecimento em documentos encriptados, em que somente os melhores caçadores poderiam decifrar seus conteúdos, como medida de evitar que pessoas pouco capacitadas fossem levadas à morte certa. Eles desenvolveram também uma habilidade especial conhecida como Estado Transcendente. Usavam para tornar a caçada mais fácil. Isso permitiu a eles se conectarem enormemente com sua sociedade, permitindo as suas armas a se tornarem mais fortes, tanto física quanto elementalmente. Se muitos golpes fossem acertados no monstro enquanto nesse estado, uma aura especial aparecia ao redor dele, mostrando que suas resistências abaixaram, antes do caçador tentar acertá-lo com um único ataque da sua faca de carve. Isso causaria um número diverso de efeitos dependendo da arma que ele estivesse usando. Se fosse uma arma de gelo, por exemplo, o monstro congelaria no lugar e ficaria vulnerável a mais ataques do caçador. Para poder aprender esse estado, precisavam ler livros e fazer diversos rituais. Eles caçavam indiscriminadamente, por estudo e por esporte, desenfreada e descomedidamente. Chegaram ao ponto de mutilar diversos monstros e tentar construir uma arma biológica poderosíssima com suas partes. Uma arma que diziam ser equivalente a um dragão. E foi assim que ficou conhecida. Arma equivalente ao dragão. Para construí-la era necessária carne e pedaços de centenas de dragões. Se fôssemos estimar em medida, em vez de usarmos cavalos de potência, seriam dragões de potência. 30 dragões de potência para criar uma arma dessas. Além disso, quanto mais essa criatura matasse e derramasse sangue, mais tempo ela viveria. Isso foi definido como o ato proibido, pois era criar vida a partir da morte de uma outra forma de vida. Isso irritou profundamente todos os outros dragões anciões, esses que sempre foram criaturas inteligentes e sencientes, apesar de não se comunicarem com linguagem, o que levou à explosão de uma guerra generalizada. Os dragões estavam cansados da sua raça ser usada como gado pela civilização e pelo fato de terem esquecido as regras da natureza. Suas caçadas indiscriminadas abalaram de forma irreversível o equilíbrio natural. Os dragões decidiram se separar da civilização e destruí-los. E assim começou uma guerra entre as duas raças, que se espalhou pelo mundo deixando um rastro de destruição em massa para trás. Quando o mundo estava cheio de wyverns e dragões, então uma criatura apareceu, sem nenhum aviso, devorando carne, triturando ossos ao mastigá-los, sugando sangue até secar, queimando a terra e derretendo o aço, fervendo rios e dizimando árvores, despertando os ventos e acendendo o inferno. Surge o deus dos dragões, Fatalis, o dragão do destino, o dragão da destruição, o dono do céu e da terra. Ele desceu dos céus no meio do castelo de Shrade, vindo para causar o fim daquela guerra. As pessoas pediam por ajuda, corriam por suas vidas e rezavam para os céus. Em uma única noite, ele exterminou completamente a civilização antiga, começando pela sua capital e seguindo para todos os seus postos, cidades, templos, torres e fortes. Por fim, a guerra havia acabado, onde a maior parte dos dragões anciões foi extinta e a civilização antiga sumiu para sempre. O que resta agora são ruínas espalhadas pelo mundo, com poucos documentos e informações escassas, além de monstros escravizados que ainda estão guardando esses segredos e armadilhas contra bandidos e ladrões de tesouro. Fatalis passou a ser conhecido como o perfeito inimigo da humanidade, e o dragão maligno possui um enorme ódio pela humanidade e continua a se lembrar do passado da sua raça, incluindo Elder Dragons e Wyverns, mortos em quantidades absurdas pela civilização antiga. Além disso, passou a escarnear os antigos, usando seus métodos de luta contra eles, derretendo corpos de caçadores e pessoas, passando a usá-los como a civilização usava seus irmãos. Além disso, sendo uma criatura imortal, mesmo que eventualmente alguém o caçasse, ele reviveria do menor fragmento que restasse. E caso esse fragmento acabe por ser uma armadura feita da sua carne por um caçador, ele reviveria e tomaria o corpo dele, ao começar por sua mente, enchida de pesadelos e visões de sangue, fumaça e morte. É dito que esse Fatalis que exterminou a civilização hoje está muito, muito velho. Tanto que as suas escamas embranqueceram e desenvolveu uma pelagem semelhante a uma barba, ganhando o poder de domar os trovões e desenvolvendo uma carapaça mais dura que qualquer material conhecido. Como as consequências da caça desenfreada foram devastadoras para o meio ambiente, a guilda foi formada. A guilda de caçadores foi formada a partir do estilo de caça desenvolvido pelos Virianos no passado, mas adaptado a uma nova realidade. Não somente lidava com pedidos de caça, mas com pedidos de entrega, coleta e escolta de pessoas. Ela se tornou uma estrutura de governo central no mundo, perseguindo um objetivo em comum. Seu propósito principal é prevenir que o ecossistema seja danificado mais do que o necessário, prevenindo espécies em perigo de efetivamente serem extintas. Sua intenção era coordenar humanos com a natureza, apesar dos dois estarem separados por milênios. Para garantir a aplicação disso, a guilda usa de especialistas treinados, conhecidos como caçadores. A população dos monstros de cada região é registrada e os caçadores não são permitidos a caçar repetidamente a mesma espécie, a menos que explicitamente solicitado. Caça ilegal tem diversas punições, a mais comum sendo a morte pelas mãos de um Guild Knight.
Por isso não se pode tirar a vida de um monstro sem um bom motivo. Um caçador tem a obrigação de impedir que um sacrifício seja desperdiçado. Por isso se aproveita tudo do monstro. Visto que isso é seguir o lema da Guilda dos Caçadores, conhecido como as 4 espadas da guilda: respeito pela natureza, prosperidade vinda da natureza, construir a natureza e vida como comunidade. A guilda unifica e regula todas as atividades de caça. Angaria pedidos de caça e de coleta de todas as partes do mundo, as postando em seus salões de encontro e postos avançados para os caçadores poderem realizá-los. Esses pedidos são diversos, desde manter as pessoas e cidades a salvo, até pesquisar a anatomia e biologia de certos monstros. Quando o monstro é capturado, é tipicamente morto enquanto dorme pela instituição que o requisitou. Assim, seus órgãos e outras partes do corpo podem ser observadas, permitindo a eles melhorar seu entendimento de uma espécie em particular. Tais instituições incluem o time de observação de dragões anciões, a Academia de Wyverns, ou Y Academy, e os escribas de paleontologia real. Em Astera, no Novo Mundo, um monstro capturado pode ter algumas partes do seu corpo removidas se necessário, mas é tipicamente estudado e liberado. Em certas ocasiões, como o ataque de um Elder Dragon ou a descoberta de uma nova espécie, a guilda mesmo irá fazer um pedido de quest de caça para uma determinada porção de caçadores. Ela mantém uma lista compreensiva de todas as espécies e variações e irá prover os caçadores com essa informação em regimes regulares. Além disso, a guilda é responsável por determinar as áreas que podem ser embarcadas para se caçar. Algumas vezes ela irá restringir quais caçadores podem entrar em certas áreas. Finalmente, ela irá construir coliseus e arenas para que lutas controladas entre caçadores e monstros ocorram. Elas são usadas tipicamente para propósitos de treinamento, mas também para o entretenimento do público. Apesar disso, a guilda não consegue chegar em todos os locais do mundo. Não tem conhecimento de muitos vilarejos. Muitos lugares não possuem acesso aos caçadores por serem muito isolados e precisam depender de si mesmos para resolver os problemas com monstros. Não tem como pedirem ajuda toda vez que algo acontece. A maior parte do pessoal núcleo da guilda, incluindo caçadores, são humanos, mas os ranks maiores são dominados pelo pequeno grupo de viverianos. Além disso, os Linians, os gatinhos, geralmente são atribuídos com cargos de assistentes da guilda ou como trabalhadores como cozinheiros e camareiros. A razão pela qual os Iverianos ocupam posições tão altas é por serem literalmente anciões com uma bagagem de sabedoria e experiência enorme devido à sua longa vida e que não gostam de conflito, são racionais e valorizam a harmonia com a natureza. Isso se aplica não somente à organização estrutural dentro da guilda, mas também às cidades e vilas sob sua influência. Além disso, caçadores heróicos como o Herói de Kokoto ou o protagonista do Freedom Knight geralmente possuem um alto grau de reconhecimento e ocupam posições importantes, apesar da sua importância política ser desconhecida. A guilda basicamente tenta tratar cada monstro cuidadosamente como da natureza, mantendo a continuidade do serviço de caçadas em harmonia com a natureza, não necessariamente por proteção animal ou devoção religiosa pela natureza. Esse é um comportamento apresentado por um grupo específico de pessoas, lideradas por uma das princesas do reino de Tirade do Oeste, essa sendo Narumi Wimberly. O grupo é chamado de Love Wyvern, Ame os Wyverns. É uma organização de conservação dos Wyverns. Esse grupo de ativistas levantam bandeiras pintadas com manifestações como: parem de matar monstros selvagens, caçadores estão destruindo a natureza, parem com esses atos bárbaros, demônios, caçadores são diabos e por aí vai. Eles aparecem nos locais de caça e gritam coros e ficam no caminho dos caçadores depois das caçadas, tentando os impedir de coletar os materiais dos monstros. Além disso, creem que com isso estão protegendo os Wyverns da extinção. Fazem manifestações nas ruas e nas capitais. Na visão deles, matar Wyverns é uma violência contra as criaturas, que eles possuem família e que matá-los é algo desnecessário. Acham que desenvolver novas estratégias e melhorar para poder enfrentá-los é um mau uso do conhecimento humano, que é inumano matar essas feras inteligentes, que os caçadores são os verdadeiros monstros. Reclamam do sequestro de monstros bebês, roubos de ovos e que não se consideram os sentimentos das criaturas, que é injusto os caçadores usarem armas como bombas explosivas. Acreditam que humanos são especiais, que possuem a sabedoria como arma natural, que armas têm usos práticos fora das batalhas e que a sabedoria não é exclusiva para ser usada em conflito. A existência humana para eles não é natural, mas sendo não natural como é, temos o direito de viver e que não devemos interferir com a natureza, ou deixar a intervenção sendo algo mínimo. Se precisar de carne, podem criar ptonotes, se precisar de grãos, podem plantar. Agricultura e domesticação seria o caminho correto, não há necessidade de caçar na visão deles, e por isso querem que os caçadores mudem sua forma de viver. Porém, muito do que dizem e afirmam é por desconhecer os propósitos da guilda e dos próprios caçadores. Uma vez foram confrontados por uma caçadora que disse o seguinte, ao ser confrontada com o sofrimento que causou a um ratalos recém-caçado: o que você faz é da sua conta, mas não espere o mesmo de mim. Eu caço qualquer monstro, desde que tenha um contrato. Isso porque eu sou uma caçadora. E isso é a melhor resposta que há. As pessoas podem dizer que é por dinheiro, fama, amizade ou outra razão. Mas eles estão apenas ou levantando desculpas para esconder a sua vergonha, ou então ainda não se tornaram verdadeiros caçadores. Caçadores são caçadores. Nós não podemos mudar o jeito como nós vivemos.
Se aposentar quando você teve o suficiente é uma coisa, mas nós definitivamente não o faremos porque alguém nos pediu. Dizem que fazer isso significa pisar na vida dos outros, de monstros que nós matamos sem piedade. É claro, pois todas as coisas vivas nesse mundo colocam suas próprias vidas sobre tudo mais. Você come carne e vegetais também, não é? Você não estaria na nossa frente se não fizesse. Admirá-los porque eles são da natureza, não os matar porque são inteligentes, isso é só você sendo arrogante. Isso não significa que caçamos até a extinção. Pensa sobre isso. Nossas vidas dependem dos monstros. Se não existirem monstros, nós deixamos de existir. Por isso os pedidos são rigorosamente analisados pela guilda para que a caçada não desbalanceie o ecossistema. Quanto ao sequestro de um monstro bebê, isso se deu porque a população de certo monstro estava crescendo em números muito altos, causando a migração deles para outras regiões e perturbando o ecossistema de lá. Quanto aos ovos que são pedidos de pessoas que às vezes querem comer algo em comum e vocês nos questionam sobre os sentimentos dos wyverns, é claro que não consideramos. Se nós considerarmos os sentimentos das coisas que caçamos, não seríamos caçadores em primeiro lugar. Deixe-me perguntá-los agora. Vocês consideram os sentimentos da carne e peixe que vocês comem? A dor que essas criaturas tiveram que sentir antes que terminassem em seus pratos? Se fizeram, então como podem continuar comendo-as? Isso não é ainda mais cruel do que nós? Vocês estão somente se enganando, pensando que estão protegendo os wyverns. Estão colocando vidas seletas sobre outras. Nós caçadores não nos importamos com isso. E aquele monstro ali não é exceção. Hoje, nós vencemos. Mas no evento em que nós perdêssemos, terminaríamos com comida. E nem venham nos chamar de covardes por usar explosivos. Aquela criatura pode soltar fogo e tem garras envenenadas. Em termos de poder, não somos nada comparado a isso. E essa fala de que o monstro ganhou os poderes da natureza? Nossas armas e armaduras também são feitas de material natural. Nós humanos não possuímos presas ou garras afiadas, mas somos abençoados com o dom da sabedoria. O que há de errado em usar o que temos? Isso que você disse significa que você considera os humanos como superiores a todas as outras formas de vida. Por favor, considere mudar esse pensamento. Vocês dizem isso porque não são caçadores, não entendem quão bom é ser um. Não importa o quanto discutamos isso, eu não acho que chegaremos ao entendimento. Apesar dessa discussão entre esse grupo e os caçadores, o consenso geral é de que os humanos, incluindo os caçadores e suas atividades, também são um tipo de criatura viva e que faz parte da natureza. Aos humanos é permitido seguir cultivando e fazendo trabalhos usando recursos naturais, enquanto que a caça em demasia ou destruição da natureza não ocorra. Até mesmo os Elder Dragons, que se tornam desastres naturais vivos, dependendo da sua ação, é julgado se eles irão causar grande destruição a vilas humanas, cidades ou uma ampla distância de problemas ambientais. Se for, a repulsão ou subjugação por ataques preemptivos são mais importantes e têm mais prioridade do que o respeito por sua ecologia. A guilda possui laços com as realezas de alguns países, e apesar de não ser oficialmente reconhecida por alguns, mantém boas relações com eles, sendo uma organização privada. Visto que apesar de alguns países conseguirem lidar com ameaças menores de alguns monstros, na grande maioria dos casos, eles precisam da ajuda dos caçadores para poderem resolver as questões com os monstros. Apesar de vez ou outra haverem casos de choques e conflitos entre as decisões e atuações da guilda com o exército real, como já aconteceu em uma das novelas do jogo, a maioria dos países não possui desavenças declaradas com a guilda. Apesar de ser uma organização voltada para garantir o equilíbrio, existem alguns pontos nebulosos em certos aspectos da guilda. Exemplos são informações relativas a monstros de primeira classe de perigo, documentos sobre as civilizações antigas, não detalhamento de experimentos e armas desses povos, como a arma dragão equivalente, falta de concretismo e consistência de informações sobre esse assunto, e até mesmo queima de arquivos e informações, como visto após a caçada do Alathrel no World. Esse último, inclusive, foi citado como sendo de uma pequena parcela de anciões que não querem ter esse tipo de informação registrada. Isso leva a suspeita de alguns de que a guilda está escondendo as coisas e do porquê disso. Que ela embeleza as coisas, que a sua influência pode ameaçar a nação, entre outros rumores. Isso acaba criando diversas teorias da conspiração. Mas assim como em qualquer lugar do nosso mundo, existem segredos e todo tipo de indivíduo. Isso só torna a construção do universo da série mais acreditável e relacionável ao nosso. Restrições de caça. A guilda permite caçadas em monstros que não afetem de forma grande no ambiente, mesmo se ele for caçado, junto com outros monstros que podem potencialmente destruir povoados e facilmente matar civis se deixados de lado. Se os monstros não se encaixarem nesses requerimentos de permissão, eles não podem ser caçados incessantemente por caçadores. A guilda também pode colocar limitações de rank em quests, para ter certeza que somente aqueles com a habilidade necessária podem pegar tais tarefas, ou mesmo definir zonas proibidas de caça, devido ao perigo que elas apresentam aos caçadores. Isso serve para prevenir que quests muito difíceis sejam passadas a caçadores não experientes, que podem se machucar, morrer ou não completar a quest. Se um caçador não seguir as restrições de caça dadas pela guilda, e em vez disso forçar a caçada em um monstro-alvo, ele irá ser severamente punido por ela.
O caçador será caçado pela guilda, sendo apagado da sociedade ou mesmo morto pelas mãos de um Guild Knight. Se uma ameaça gigante se aproxima, como um Lao Shan ou os Zoramagdaros, a restrição será somente a esse monstro. Isso é para garantir a segurança do público ou para proteger os arredores do ambiente de dano ecológico. Existem 3 casos de restrições: população de monstro, segurança dos caçadores e condições de quests. A primeira é para prevenir a caça em temporada de acasalamento, exceto em casos de indivíduos ameaçando a vida do público. Se não ameaçar a vida de civis, então não é uma ameaça. Ela mantém consigo uma lista de número de monstros na área e uma média de quantos estão nascendo no ecossistema, e cuida para não pegar mais pedidos de subjugação de monstros que o necessário. Além disso, eles controlam a frequência de caça ao reduzir intencionalmente o valor da recompensa de monstros procurados para reduzir os benefícios da caça a ele. A segunda é para evitar causalidade sem sentido. E a terceira é para evitar caçar outro monstro senão o alvo, quebrar certa parte do corpo de um monstro ou evitar quebrar uma única parte que seja dele. Em alguns casos raros, a guilda irá enviar caçadores para proteger monstros como o Chat e o Kayamba do 3 Ultimate. Além disso, existe uma regra na guilda em que em cada quest só é permitido ir um grupo de até 4 caçadores ao mesmo tempo. Isso acontece pois em um evento infeliz, onde um grupo de caçadores liderados pelo herói de Kokoto, um dos precursores do estilo de caça atual, famoso por ter caçado um Monoblos e um Lao Shan, acabou sofrendo uma perda gigante. A noiva do herói foi junto com o grupo para poder auxiliá-los, e infelizmente durante o confronto ela acabou falecendo. Isso tirou uma superstição de que 5 caçadores em uma quest dá azar, podendo trazer mortes ao grupo. Desde então as caçadas são limitadas a 4 pessoas em um grupo por vez. Por isso, ao se aceitar uma quest, é necessário carimbar um documento atestando quem e quantos irão ir para essa caçada. Somente os caçadores que encaminharam a solicitação podem entrar na área de caça, sendo estritamente proibido caçar sem solicitar a guilda primeiro. Existem raras exceções, como em casos de monstros extremos como Fatalis e Laviente, em que são enviados grupos de caçadores para lidar com essas ameaças colossais. Algo citado inclusive no primeiro Monster Hunter, onde ao se derrotar o Fatalis e conversar com cidadãos da cidade, eles lhe dizem que lutaram junto com você. Inclusive alguns ao lado da própria família, filhos lutando ao lado dos pais, por exemplo. Fora essas, a última exceção foi aberta somente durante a era dos Seal Hunters, os caçadores do selo. Uma vez aceita a quest, o caçador tem geralmente 50 horas para concluí-la. Sim, isso aí. No jogo são 50 minutos, mas em termos de história são 50 horas. O que faz muito mais sentido, visto que uma caçada de animais reais, como ursos ou veados, levam dias e não minutos. O quartel-general da guilda é localizado na cidade de Dundorma, ou Dondruma, na mansão dos anciões, e todos os anúncios majoritários e ações são feitas dessa localização. A guilda comanda um território extenso, consistindo de vários distritos, cada qual gerenciado por um mestre de guilda. Os distritos primários são Minegard, Dundorma, Lochlek, Porto Tanzia, Valhabar e Meseporta. Postos avançados menores são construídos em cidades e vilas remotas, com uma população menor, como Kokoto, Poke, Molga e Yukumo. Esses postos são gerenciados por um ou mais representantes empregados pela guilda. Eles são considerados parte dos distritos maiores. Por exemplo, a Vila Poke faz parte do distrito de Dundorma e Yukumo pertence ao distrito de Lochlek. Cada distrito gerencia seus próprios terrenos de caça e às vezes divide em alguns. Distritos. Apesar da guilda ser conectada, cada distrito prefere trabalhar sozinho. Isso significa que nem todo distrito está atento às novas descobertas feitas pelo outro, tais como locais e monstros. Por exemplo, o distrito de Meseporta não estava sabendo da existência das espécies exóticas, como o Devil Joe, até muito recentemente, enquanto que o distrito de Lochlek estava muito bem inteirado desses monstros. O conselho da Y Academy tem limitações de jurisdições. Isso significa que não estão inteirados de alguns monstros conhecidos pela guilda ou outras corporações. Em Freedom Knight, a cidade de Minegard está bloqueada, em razão de um deslizamento de terra. Graças a esse evento infeliz, membros da staff e quest de Minegard são enviados ao distrito de Dundorma para que caçadores possam pegá-las. É por isso que os caçadores são capazes de ir aos locais de caça da primeira geração no Freedom Knight. Essa também é a razão de por que alguns monstros e locais não são vistos em certos jogos. No distrito de Minegard nós temos Kokoto e Minegard. No distrito de Dundorma nós temos Minegard, Jumbo, Dundorma e a Vila Poke. No distrito de Lochlek nós temos a Vila Moga, Porto Tanzia e a Vila Yukumo. No distrito de Valhabar nós temos Valhabar, Hart, Chico Sands, Qatar e Dundorma. No distrito de Meseporta nós temos a Praça de Meseporta. Na jurisdição da Y Academy nós temos a Y Academy, Kokoto, Poke, Yukumo e Berna. E nós temos também o distrito de Millard, onde nós temos a Vila de Millard, Meseporta, essa Meseporta que é diferente da Meseporta que eu falei antes, aquela se refere exclusivamente à área vista em Monster Hunter Frontier. Essa Meseporta do distrito de Millard se refere à área vista exclusivamente em Monster Hunter Online. E nós temos também a Mansão dos Caçadores, ou Hunter's Manor. A guilda possui uma hierarquia bem dividida. Nós temos o comandante da guilda,
o chefe da área principal da guilda. Atualmente o posto é exercido por um Iveriano gigante, conhecido como Sua Imensidade. Sua base de atividades é num local conhecido como Elder Hall, ou Mansão dos Anciões. Os Cavaleiros da Guilda. Os Cavaleiros da Guilda são caçadores especiais confiados para proteger a guilda e vigiar os caçadores. Seu trabalho principal é caçar caçadores ilegais, carniceiros e assassinos procurados e matá-los. Isso se aplica a caçadores que quebram as regras da guilda. São eliminados por trás das cenas por suas ações poderem irritar muito o ecossistema. Cavaleiros da guilda também agem como negociadores com povoados, reinos ou indivíduos, ou na escolta de pessoas muito importantes. Também coletam informações sobre monstros conhecidos ao público, como o Guru Magala. Entre suas tarefas principais, nós temos coletar informações baseadas no folclore e literatura, investigar e sozinho subjugar uma criatura caso seja possível, caso não, sua obrigação é repeli-la, capturar monstros sem destruir qualquer parte para que sejam usados na arena da Training School por outros caçadores, e identificar caçadores que possuam o necessário para ser um cavaleiro da guilda, em adição à sua habilidade excepcional como caçador. As missões que recebem são muito mais difíceis que caçadores ordinários recebem. Isso se dá por serem missões importantes de séria urgência, no qual a falha é inaceitável. É possível para alguém que não seja um cavaleiro se juntar a um nessas missões, se forem recomendados por ele, ou até mesmo substituí-lo. Eles são especialistas em combate interpessoal e capazes de rivalizar com a guarda real. Sua arma e armadura são projetadas para combate humano, logo são quase inúteis em combate com monstros. Uma vez que fazem trabalhos por trás das cenas, alguns Guild Knights fazem trabalhos como caçadores quando não estão em serviço, enquanto outros trabalham como recepcionistas ou atendentes da guilda para que não desconfiem que são cavaleiros da guilda. Por sua existência ser envolta em mistério, para muitos não passam de uma lenda urbana. Por existirem obstáculos muito grandes, como a necessidade de ter a capacidade de liderança quando confrontados com crises, habilidade excepcional como caçador e capaz de gerenciar outros caçadores, tornam as exigências muito altas para quem fosse aplicar o cargo. Em cada distrito da guilda existem no total máximo 12 cavaleiros reconhecidos. Em Minegard, por exemplo, existem 9 cavaleiros da guilda atualmente para proteger a cidade, mostrando que não é sempre necessário que os 12 estejam ao mesmo tempo no local. Se uma situação de emergência acontece durante seu posto, eles irão tentar manter a ordem agindo como líderes. Eles são considerados tão fortes como os caçadores, fazendo deles uma força letal contra ameaças. No entanto, seu uniforme é bem diferente do que alguns poderiam esperar. Um uniforme de cavaleiro da guilda é capaz de melhorar as forças dos usuários em uma forma que as réplicas, usadas por alguns caçadores, não faz. Alguns exemplos de cavaleiros da guilda são Beck, os Ace Hunters e o seu mestre, e a Nekot. Guardas da guilda. Os guardas da guilda é basicamente semelhante à polícia. Eles mantêm a lei e a ordem nas cidades, tais como Minegard e Dundorma, enquanto protegem os cidadãos de potenciais situações de emergência. A maior parte dessas situações de emergência envolve guiar os cidadãos para locais seguros e protegê-los do perigo iminente. Eles também agem como segurança para pessoas poderosas como a sua imensidade, e irão parar quaisquer pessoas sem nenhuma permissão, incluindo caçadores de rank baixo. Além disso, são divididos em setores para garantir o cumprimento da lei pela guilda, como por exemplo, a seção de combate à caça ilegal. Eles usam uma armadura azul para proteção contra monstros invasores e foram treinados no uso da lança. Usam geralmente algum tipo de lança de ferro. A armadura de algum deles pode variar dependendo de onde estão situados. Quando Elder Dragons ou monstros no nível deles invadem a cidade, eles são enviados imediatamente para as linhas de frente para ajudarem a afugentar a ameaça. Isso é arriscado e muitos guardas perdem suas vidas no meio da batalha. Os capitães são os guardas de rank mais alto. Eles mantêm a estrutura dentro dos guardiões, enquanto também ajudam a recrutar novos membros. Só pode existir 2 capitães ao mesmo tempo, ambos que se especializam em diferentes tarefas. Um deles se especializa em força, enquanto o outro se especializa em dar comandos. Os capitães trabalham sobre ordens superiores, tais como a sua imensidade. Mestres da guilda. São os representantes dos principais distritos da guilda em cidades ou metrópoles. Eles principalmente ajudam os caçadores a se registrarem na guilda para poder permitir a eles caçarem legalmente sobre essa corporação e testarem suas forças. Eles são conhecidos por testar a força dos caçadores com missões urgentes para ver se os caçadores realmente são merecedores de subir em ranks como o rank alto e o rank G. Eles também dão diversos tipos de conselhos para ajudarem eles a superarem desafios. É um trabalho limitado somente aos Iverianos. Nós temos os gerentes da guilda, que basicamente fazem o mesmo trabalho que os Guildmasters. Eles são enviados a pequenas vilas e povoados em postos avançados da guilda, como Kokoto, Poke, Yukumo e Berna. Caçadores selados. Caçadores reconhecidos pela guilda, desde os tempos antigos, e andam com um emblema tatuado que os permite caçar em qualquer circunstância, de acordo com seu próprio julgamento. Eles têm o dever de relatar a caça à guilda mais próxima, logo depois de efetuar qualquer caçada. São caçadores especiais que possuem o objetivo de buscar por evidências e a existência de um lendário dragão ancião, conhecido como Milgarna. Faz parte do trabalho do caçador do selo viajar pelo mundo todo e achar pistas que levem ao dragão mitológico. Sendo um caçador do selo, ele só possui um objetivo, selar, ou seja, caçar, o dragão do brilho, Milgarna. Um dragão que brilha como as estrelas do céu.
Sua aparência é algo celestial, mas o dragão é infernalmente violento. Eles fazem um juramento e dedicam a vida à procura do dragão, empenhando todos os esforços para selá-lo. A guilda estabeleceu uma série de regras e procedimentos para caçar o Mjolnir, o que fez surgir os Caçadores do Selo, que são caçadores com um alvará especial e limitado de caça. Como não há requisição de caça ao Mjolnir, isso quer dizer que o Caçador do Selo tem que procurar com suas próprias pernas, localizar com os próprios olhos e caçar com as próprias mãos. Para isso serve o alvará. Durante a jornada, é bem possível que ele vá a lugares fora da circunscrição da guilda. O alvará serve como justificativa para poder iniciar a caça imediatamente, no caso do Mjolnir aparecer de surpresa na frente. Para se tornar um, é preciso passar por um exame oficial de seleção de Caçadores do Selo, anualmente estabelecido pela Mansão dos Anciões, que reconhece o valor e elege os merecedores ao cargo. É uma prova que mede suas habilidades de caça em situações diferentes. São tão importantes que, mesmo se portarem uma arma não reconhecida, a guilda faz vista grossa para as armas deles. Além disso, é possível ao caçador do selo aprovado no exame transmitir o direito do selo a outro caçador em circunstâncias especiais. Uma vez que o Mjolnir foi caçado, o sistema foi abolido por ter cumprido seu objetivo. Atendentes da guilda ou recepcionistas da guilda. São empregados da guilda que dão quests aos caçadores. Uma vez que caçar monstros é um trabalho popular no mundo, e a geografia do mundo é em grande parte desconhecida, junto com sua história, alguns poucos indivíduos têm o trabalho de coletar informações. Essa informação não é sobre uma área em específico, mas sobre os monstros que a habitam. É o trabalho dos recepcionistas da guilda dar quests aos caçadores e informá-los sobre quaisquer monstros dentro do seu nível de caça. Assim como os caçadores, esse é um trabalho bem popular, mas é um trabalho muito difícil que requer uma vasta gama de conhecimento, tal como história, geografia e ecologia dos monstros. Para poder se tornar uma atendente, primeiro precisa estudar muito em uma academia de formação para o cargo. Algumas recepcionistas estudaram na mesma turma e se tornaram amigas. O exemplo são a Aisha e a Sofia, de Monster Hunter 3 Ultimate e 4 Ultimate. O trabalho majoritariamente aceita mulheres para serem recepcionistas da guilda. No entanto, alguns homens podem ser qualificados também. Os uniformes são diferentes para cada distrito de recepcionistas da guilda. Alguns uniformes são perfeitos para ir em vários locais diferentes, outros só para fazer mais fácil de se transitar de um lugar para o outro enquanto em serviço. Os uniformes incluem o uniforme da donzela, escolar, conferencista, marinheiro e muitas outras variações regionais. Exemplos de recepcionistas: Becky, Doris, Apache, Shirley, a Aisha, a Irina, Kati, Konaha, Laura, Sasayo, Lucy, Sofia, a Handler, Annette, Catleia, Circa, Demetoria, Effie, Hilde e Yunis. Essas últimas eu acho que a maior parte de vocês sequer fazia ideia quem eram, mas elas são as recepcionistas da guilda do Monster Hunter Frontier. Além disso, a guilda de caçadores possui relações próximas com a Academia Iveriana, o time de observação de Elder Dragons e os escribas reais de paleontologia. O time de observação de dragões é uma organização histórica que está estabelecida há centenas de anos. Ela fica localizada em um prédio de madeira em Dundorma. Inicialmente era um grupo de velhos iverianos meteorologistas e analistas do trajeto de Elder Dragons, que são comandados pelo ancião de Dundorma. Quase toda a rara informação sobre a espécie dos Elder Dragons é mantida em exposição e o material pode ser visto por caçadores comuns. Atualmente, além dos dragões, estão conduzindo pesquisas em wyverns através das informações adquiridas de escribas e caçadores. Também possuem materiais relacionados à civilização antiga, e existem estudiosos familiares com eles e pessoas que podem decifrar documentos antigos. A previsão da aparência de um Elder Dragon, que antigamente era algo baseado na tentativa e erro, dependendo muito da habilidade do indivíduo, se tornou muito mais confiável nos dias atuais. No entanto, como a aparição de um Elder Dragon é rara, é mais difícil se fazer a previsão do que se fazer do tempo, por exemplo. Essa previsão é feita por iverianos chamados de adivinhos de dragões. É realizada através de informação dos arredores, sua própria experiência, conhecimento, sensos afiados e intuição. Essa é uma profissão histórica que existiu por centenas de anos, mas que antigamente era um serviço independente. Por isso, muitas vezes eles dependiam de informações escassas, e isso resultava em muitas previsões falhas e recursos desperdiçados em preparações para o caso. Isso frustrou Dundorma e eles decidiram acolher um famoso adivinho de dragões de forma permanente na cidade para efetivar uma sede para poder enfrentar os Elder Dragons. Essa que eventualmente se tornaria o observatório principal do time de observação. Por isso, quando se há informações que levantam suspeitas ou atenção, imediatamente são despachados balões de observações ou um caçador confiável para checar a autenticidade da informação. Seus balões são equipados com telescópios e pássaros correios para entregar anotações e orientações à sede de Dundorma. Se for somente um mal-entendido ou propaganda enganosa, bom, aí é apenas perda de tempo. Mas considerando a pior situação possível se for verdade, é um preço pequeno a se pagar do que o resultado de uma catástrofe. Além disso, até a informação ser confirmada como autêntica, ela é mantida sob sigilo, pois se vazasse, não somente Dundorma, mas toda a área ao redor poderia ser tomada pelo pânico. Logo que a informação completa for obtida, ela será liberada e um aviso será dado a toda a área de risco. O time atua da seguinte maneira: quando há avistamento ou informação relativa a algum Elder Dragon, os balões são enviados à área para checar e coletar informações precisas. Assim que esse levantamento for feito, são enviados pássaros com mensagens à sede em Dundorma para analisar e editar peças e materiais existentes para poder extrair informações novas daquilo.
Os pássaros se lembram de um balão em particular e são treinados para se mover indo e vindo entre os balões e a sede do time de observação. Os dois segmentos, de campo e da sede, que são opostos, cooperam entre si, uma vez que o grupo de estudo analisa as informações do grupo de ação em campo para poder confirmar os fatos. Em Meseport, além do time de observação, há a Estação de Previsão de Dragões também. Existe também uma organização filiada chamada de Time de Observação de Wyverns, que faz um trabalho similar, porém voltado para a aparição de Wyverns. E durante o período da crise do Gore Magala e do vírus Frenzy, em 4 Ultimate, foi estabelecido um time adjacente ao de dragões, chamado de Instituto de Pesquisa do Vírus Dracônico. Uma curiosidade, no 4 Ultimate foi feito um pedido para melhorar a efetividade dos balões em campo, para voarem mais com menos consumo de gás. Então é requisitada a caça de um Emerald Congalalá para testar a eficácia do seu gás como combustível para os balões. Ué, Bruno, mas o Congalalá não é um Gravius, ele não tem gás. Ah, é isso aí que você imaginou. Bom, falando sobre a Academia Wyveriana. É um instituto de pesquisa localizado na vila de Berna, estabelecido para o propósito de investigação sobre a ecologia dos monstros que vivem em vários lugares. Inicialmente foi estabelecida com o propósito de estudar uma estrutura misteriosa próxima da vila, e as suas instalações ainda estão usando essa estrutura. De acordo com o pesquisador sênior da academia, a estrutura foi descoberta muito tempo atrás por um time de pesquisa de escribas que visitaram a área e a investigação revelou que aquilo era um fóssil de um monstro antigo. A instituição de pesquisa que se estabeleceu com base nesse relato é a Academia Wyveriana. Monstros que estão sob a jurisdição da Academia Wyveriana geralmente são aqueles que não são compreendidos. Um exemplo são os monstros deviantes. Os caçadores filiados à Academia e à Guilda estão ativamente cooperando entre si, tanto que, ao se aceitar contratos vindos da Academia, o carimbo da quest possui tanto o selo da Guilda quanto da Academia. Além disso, seu papel principal como filiado da Academia é buscar informações em várias regiões sobre certas espécies desconhecidas e descobrir outras espécies ainda não identificadas. Diferentemente do time de observação de dragões e da Companhia Paleontológica de Escribas Reais, no caso da Academia Wyveriana, seu material de estudo é menos abrangente, geralmente focando em pesquisas e levantamento de monstros habitando áreas específicas. Além disso, possui uma jurisdição de atuação limitada, levando ao desconhecimento ou informações parciais sobre certos monstros e sua força. A Companhia Paleontológica Real de Escribas. Seu trabalho é pesquisar temas como a biologia dos monstros, a geografia e as lendas de cada região, e registrar em forma escrita suas pesquisas. Um exemplo seria a classificação de um Congalalá, de acordo com a árvore filogenética, a ordem Queloxia, subordem Durodontia, superfamília Obustucisodeia, família Hominoidea, tipo Pelagos, além de identificar eventuais subespécies e suas características. Seu objetivo é fazer levantamentos precisos da fauna e da flora, para que os caçadores possam direcionar suas caçadas. Suas pesquisas se estendem desde quietos herbívoros até os poderosos Elder Dragons. É graças às pesquisas dessa companhia que podemos obter uma rica quantidade de informações dos monstros atualmente. Seus estudos são direcionados ao time de observação de dragões, reescritos em uma linguagem mais próxima da utilizada pelos caçadores, compilados e vendidos nas lojas do jogo com volumes informativos dedicados a cada monstro. Além disso, possui uma importância no registro e análise do aspecto folclórico. Foram os responsáveis pela compilação conhecida como Enciclopédia dos Caçadores. Originalmente, o que era um simples instituto de paleontologia, como resultado da sua expansão de lente de pesquisa e atividades em busca de um maior e mais amplo conhecimento, evoluiu para um instituto de pesquisa compreensível para biologia e folclore com expert em cada um desses campos. Como existem muitos mistérios relativos aos monstros, as pesquisas dos escribas são continuamente necessárias para esclarecê-los. Eles por vezes se dividem em grandes times e viajam para longe para poder observar e estudar monstros. No entanto, apesar de serem um grupo de escribas com conhecimento absurdo relativo aos monstros, eles não são caçadores, ou seja, sua capacidade de manuseio de armas e de se proteger é bem menor comparado com eles, sendo alguns membros apenas pessoas comuns. Por isso existem casos em que uma expedição inteira é destruída por um ataque surpresa de monstro, o que leva a eles a fazerem pedidos de escolta à guilda por proteção. No entanto, é desconhecido o que pode acontecer nos casos de o terreno da pesquisa ser inexplorado e não é incomum todos acabarem aniquilados, mesmo com escolta. Apesar de raros, existem alguns membros que são escribas e caçadores, e eles são muito respeitados pelos outros membros. Alguns exemplos de escribas nós temos John Arthur, Gustav Ron, Darren Dino, Sir Bane, Harry, Rupok Raguman, Simone, Lilia, Papan, Koch e Knowledge Fall. Para poder tomar quests da guilda, a pessoa deve se registrar como caçador de monstros. Seguindo isso, a cada caçador é dada uma medida pessoal de habilidade, conhecido como rank de caçador. Através dele, a guilda pode determinar a habilidade do caçador em completar uma série de níveis variados de quests. Isso inclusive serve para determinar o tipo de tratamento que ele irá receber nas cidades. Caçadores de ranks altos podem se alojar alugando quartos gigantescos parecendo palácios, podendo comer das melhores refeições e dormir nas camas mais confortáveis.
Caçadores de ranks baixos têm que se contentar com um quarto simples, com limitações de comida e somente o básico, como uma mesa e cadeira, uma cama e um suporte para arma. Ao mesmo tempo que serve como uma forma de separar os grupos mais habilidosos, também funciona como um incentivo para os caçadores de ranks mais baixos trabalharem duro para poderem alcançarem esses patamares de luxo. A cada caçador é dado um cartão da guilda, que pode ter seus elementos pessoais alterados à vontade. Isso é usado como método de identificação para caçadores, listando seus nomes, título personalizado, quais tarefas cumpriu, que medalhas recebeu, as espécies que caçou. Esses cartões são feitos tipicamente de madeira, minério ou partes de monstros. Esses materiais indicam a posição e o rank do caçador. Quanto maior for o rank, mais raro será o material do seu cartão. E eu já falei bastante sobre esses cartões aqui no meu vídeo que eu fiz sobre o Feg Elders. Por quê? Porque esses cartões são extremamente importantes, pois estão ligados diretamente com tickets que vocês podem receber para trocar por itens raríssimos. Se quiserem saber um pouco mais sobre isso, fiquem à vontade para dar uma conferida nesse vídeo, o link está aí. A maior parte das pessoas se tornam caçadores para que possam ganhar riquezas, fama, uma vida melhor, entre outras razões. Alguns até mesmo se tornam caçadores para fugirem de crimes que cometeram. Alguns caçadores são criminosos ou mesmo ex-criminosos. Essa exceção faz com que alguns lugares discordem da forma que a guilda age. Apesar de ela estar por praticamente todo mundo, ela é legal em alguns lugares que não concordam com suas políticas. Isso é parcialmente por não se responsabilizar por caçadores da organização. Ser um caçador é uma profissão incomum e respeitada, e os caçadores possuem muito orgulho de ser quem são. A aposentadoria é uma coisa muito temida por eles, pois significa perder seu senso de utilidade no mundo. Muitos que chegaram a afirmar no calor do momento para um caçador que ele deveria se aposentar, acabaram sendo socados nos dentes tão forte que os dentes se partiram. Dizer isso é o mesmo que dizer para um caçador para morrer. Os caçadores são divididos em ranks, sendo estes rank baixo, o mais comum. Esses caçadores não caçam monstros muito fortes e fazem quests diferentes do que só caçar. Rank alto, esses são verdadeiramente observados pela guilda, fazem muito mais quests que envolvem caçadas, incluindo algumas que requerem permissões especiais. Caçadores de rank alto não somente caçam monstros fortes, mas também subespécies e espécies raras. Rank G são tipo mais raro. Esses caçadores são capazes de matar tanto um Elder Dragon quanto o monstro no nível de Elder Dragon, sendo reconhecidos não somente pela guilda, mas por todos os distritos dela. Eles caçam os mais difíceis dos monstros, incluindo algumas das novas espécies, enquanto buscam por espécies ainda não identificadas que foram reportadas. Somente um pequeno número de caçadores de rank G atualmente existem na lore no mundo do Monster Hunter. Apesar dos caçadores irem em cena, quase todos os outros trabalhos relacionados à caça, como transporte pessoal, gerenciamento de informações e de materiais, são feitos por membros da casa da guilda. A razão por que os caçadores se concentram em selecionar pedidos de caçadas e evitar trabalho secretário e vender aos clientes é porque existe o lado de gerenciamento da guilda, que é encarregado dessas tarefas. Por isso a forma de emprego e salário é diferente entre os caçadores, cujo maior fluxo de renda é a compensação de performance, e o lado das recepcionistas, cujo fluxo de renda maior vem justamente da gerência e trabalho burocrático. Agora dá pra vocês sacarem o peso por trás das referências que eu vou comentar por agora. Bom, no filme é dito que o desastre caiu sobre a civilização, e isso é basicamente a lenda do Fatalis. E que caçar sobre o lema da guilda é justamente para evitar os erros do passado. Aproveitar todo o monstro para não desperdiçar sua morte. De novo, a gente traz a questão do respeito pela natureza. E porque é a guilda quem decide quando e onde caçar. E isso é para não se tornar algo banal e ordinário novamente. Caçar indiscriminadamente é algo ilegal. 5 caçadores em uma quest dá azar, né? A gente vê isso principalmente na morte dos companheiros do Aiden, que foi um grupo de 5 caçadores. Os outros caçadores reconhecem os Ace Hunters, pois eles são caçadores de elite. A anciã Iveriana que cuida da vila do Aiden, ela chegou antes de existir a vila, isso porque os Iverianos existem há muito tempo. Coletadores de dados confiáveis dos monstros são basicamente os pesquisadores do World e a Y Academy, porque alguém tem que anotar os dados desses monstros. Os Elder Dragons emanam energia que molda os arredores quando estão furiosos. Eles são muito velhos, mais do que muitos que vivem no mundo hoje e vão existir até depois da humanidade morrer. E rastrear um Elder Dragon dura em torno de um mês. Isso vem do sistema de repelir, onde você o rastreia por 3 ou 2 lugares diferentes, os quais ele foge quando bate a marca de 25 minutos, ou, no caso, em lore do jogo, 25 horas, até ele se estabelecer em um local para o embate final. A Lunastra não cai em iscas, e ela também conhece o Dragonator e sabe do que se trata e evita ser atingida. Isso também reforça bastante a questão de que os Elder Dragons são criaturas inteligentes demais. E também tem o fato de evacuar os vilarejos no caminho do Elder Crossing, justamente pela destruição que esses dragões causam ao passar. Toda essa parte, falando sobre os Elder Dragons agora, só reforça ainda mais a questão que eles são forças da natureza, quase impossíveis de se segurar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns NPCs e a lore de alguns dos jogos anteriores. Para começar, a história do passado do Julius, né, a sua personalidade, as suas vivências. Ele é um cara que não é acostumado com carinho ou com amizade, né? Ele possui dificuldade de relacionamento e em dizer o que realmente pensa. Também é extremamente metódico por ter cometido erros no passado, esses que incluem, por exemplo,
o fato é que ele era extremamente imprudente e causou diversos problemas para o grupo. Por exemplo, na sua primeira caçada contra os Gypceros, primeira caçada dele como um atirador, inclusive, ele acabou ficando metade da luta olhando para trás para ver se não estava atrapalhando. O Gypceros usou o cristal para cegar e ele ficou vendo luzinhas por semanas. Ele foi louco o suficiente para atacar a área de acasalamento de Rajangs desarmado. E além disso, ele também colocou o mentor dele em risco. Em uma luta difícil com a Hatian, um Kushal da Ouro enferrujado apareceu bem no meio da luta. O Julius errou em querer continuar a caçada e o mestre teve que intervir para salvá-lo. Ele fez a luta com o Kushala justamente para impressionar o mestre dele. E além disso, mesmo sem saber, ele era o favorito do mestre. Essa questão da dificuldade do relacionamento que ele tem, e principalmente o remorso que ele sente por ter colocado o mestre em perigo nessa luta com o Kushala e esse Kushala ter fugido, vão ser pontos muito importantes a ser desenvolvidos na história dele lá no 4 Ultimate. Bom, a história do passado do Aiden. A antiga vila dele foi destruída por monstros e ele perdeu os pais com 7 anos. Por isso hoje em dia ele faz piada para lidar com o medo. Ele entendeu que aprender mais sobre os monstros também ajuda a lidar com o medo. Sua vila atual é chamada de Timben. O filme também revela o nome da Ace Gunner, que é Nadia, e do mestre das armas, de Dundorma, que é uma pessoa extremamente importante na cidade, ou seja, o mestre da Nadia e do Julius, que é chamado de Kanbei. Nós também conseguimos ver personagens de jogos anteriores de fundo, como a Poké Village, a Sofia, as pessoas que vivem no vilarejo de Kokoto, o chefe de Moga. Também é dito que a guilda convoca caçadores em Porto Tanzia para o Novo Mundo, a cada 10 anos, e que atualmente está na quarta frota. Isso faz com que a gente consiga perceber na timeline da série que esse filme, e até mesmo o próprio 4 Ultimate, eles se passam num período de 10 anos entre a saída da quarta frota até a saída da quinta frota que está no Monster Hunter World. Não necessariamente 10 anos, no final desses 10 anos ou no começo desses 10 anos, em algum período entre esses 10 anos. Então é interessante a gente ver que a gente consegue justamente montar uma cronologia e complementar mais algumas informações da história assistindo esse filme, que eles são enviados justamente para buscar a causa do aumento das migrações e indícios da próxima. Os monstros que aparecem são Epiote, Aptonod, Slagtod, Gargua, Vespoid, Kelby, Velociprey, Tetsukabra, Velocidrome, Nerscylla, Congalá, Deviljho e Lunastra. E os monstros que são citados são Zora Magdaros, Concho, Banabra, Ratalos, Renoplos, Altarot, Anteca, Kushala Daora. Eu tô colocando ele aqui porque ele aparece, mas ele não aparece em modelado assim bonitinho em 3D, ele aparece só numa ilustraçãozinha 2D animadinha lá. Então eu tô colocando ele como citado porque ele não aparece modelado mesmo. Também é citado Zenogre, Diablos, Gypceros, Ludroth, Rajang, Hatian e os Amit. Os monstros se movimentam igual no jogo, e seus ataques que refletem isso são da Nerscylla, ela tem a teia que prende, a teia no chão e a bomba de teia. O Congalá, ele come o cogumelo para o seu bafo mudar, de acordo com o tipo de cogumelo que ele comeu. Nesse caso, ele fica com bafo de paralisia por ter comido cogumelo de paralisia. Ele tem um ataque de peido, né? Ele tem o status de fedor, que deixa a pessoa incapaz de usar itens de cura. Ele peida também ao entrar em rage, e a cara dele também muda. Ela fica com detalhes vermelhos. Ele tem o ataque da barrigada. Ele tem o ataque de inflar a barriga para defletir ataques. E quando ele cai numa trap, ele cai de bunda para cima, no caso de uma pitfall trap. O Deviljho, o tema dele é o mesmo do jogo. Ele tem um ataque de pular e morder. Ele tem a mordida frontal. Ele puxa das costas e joga no chão. É a mesma coisa que ele faz quando o movimento de mount no 4 Ultimate e nos jogos posteriores, quando você está sem stamina e você falha, ele justamente tira das costas dele dessa forma. Ele tem o bafo de dragão, ele tem o próprio modo rage, ele tem o ataque balançando da cauda, e ele também briga com qualquer criatura que aparece na frente dele. Hoje em dia a gente conhece isso no World como Turf War, mas em jogos anteriores a gente já tinha visto o Deviljho brigando com outros monstros, inclusive comendo esses monstros. Aqui o destaque fica para a luta do Congalá e o Deviljho como Turf War. A Lunastra ela tem seu ataque de sopro de fogo, seu pó explosivo, seu ataque de corrida e o ataque novo que veio no World, que é a sua chama azul. Bom, falando das referências menores agora. A gente tem a comida e cozinha dos gatos. Nos jogos a gente pode nos alimentar antes de ir para uma caçada, ao se comer refeições preparadas pelos gatos cozinheiros. Nós temos a Gastronome Tuna, ou atum gastronômico. É um tipo de peixe que podemos obter em vários locais de pesca do jogo e serve como refeição, mas às vezes nos dá itens raros ao ser consumido. Nós temos o Pug, que aparece correndo, e de novo ele aparece aqui no canal. Eu já citei ele em 2 vídeos, né, o específico sobre ele e sobre a vovozinha mercadora. Também está linkado aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Nós temos o Antídoto e a Herb. O Antídoto é usado para poder se recuperar de venenos, e a Herb é usada para curar seu HP, ou combiná-la para poções ou outros itens regenerativos. Dundorma é a sede da guilda, como eu já comentei aqui.
Essa carne é uma das coisas mais características do jogo e que nos permite fazer itens que aumentam a nossa estamina. O arbusto de Huskberry é porque Huskberry é um item usado para se combinar com outros para criar diversos tipos de munição para atiradores. O fato de existir um Melinx ladrão e oportunista. Eles são uma raça de gatos pretos ou malhados que tem o costume de roubar itens dos caçadores. Os Melinx gostam de Felvine, que é uma erva de gato do universo do jogo, muito atraente para eles. Os gatos selvagens também têm a própria língua, diferente da usada quando se comunicando com os humanos. E falando na língua dos gatos, quando eles se comunicam com os humanos, eles têm uma linguagem que eles colocam umas formas de miados entre as palavras ou frases. Por exemplo, miaustro, nha e por aí vai. As asas do sete borboleta acertam os outros. Isso mostra que certas armaduras são mais estéticas e não tanto funcionais. Nós temos as Hunter's Notes, as anotações de caçador da Mai, e essas anotações possuem o símbolo do Origin gravado. O Kinsect, que é um insetinho da Insect Glaive, ela pega a essência dos monstros para dar melhorias no personagem. Nós temos uma fila de pesquisadores do time de pesquisa e levantamento de Elder Dragons do Novo Mundo, que é a Mai. O Zane, que é a moeda do mundo de Monster Hunter. Interessantemente, é o mesmo nome da moeda do mundo de Dragon Ball. Nós temos também aparecendo no fundo algumas armaduras como a armadura Bone e a armadura Battle. Nós temos o Parshroom, o cogumelo de paralisia, para criar munições e carnes paralisantes. Aparece também o Flare, que é um item que a gente usa no jogo para que outros caçadores se juntem a gente no meio de uma quest. Também aparece o Boomerang, que a gente pode usar para soltar de agarrões ou tirar de sono, paralisia ou tonteado. Nós temos também as habilidades de furacão negro do Kushala, que é mostrado naquela animaçãozinha que eu comentei para vocês. E aqui tem um meme do Pickle Joe. O que é esse meme, Bruno? Bom, é um meme da comunidade zoando o Devil Joe para se assemelhar a um pickle gigante. Nós temos os mapas do mundo aparecendo de fundo, como o da Jungle e da Forest Hills. Nós temos também o fato da venda de materiais, como no caso do ferrão da Nerscylla, que eles têm diversas utilidades. Costurar, bengala, tranquilizante. Isso mostra que os materiais de monstros são usados para diversos fins diários, não somente por caçadores para fazer armas e armaduras. Isso é citado em outras mídias também. Nós temos o crafting e melhoria de armas. Aqui a gente vê o Aiden melhorando a sua Sword and Shield para uma Sword and Shield de Velocidrome após a caçada. Nós temos o fato que eles caçam um monstro mais fraco para poder obter vantagens contra a Lunastra. Ou seja, caçar monstros menores para poder ter capacidade de enfrentar monstros maiores e mais fortes. Que é basicamente a coisa que a gente mais faz no jogo de Monster Hunter. A gente caça monstros menores para poder lidar com monstros cada vez maiores e mais fortes. Nós temos o Mount no Devil Joe, que é aquele sistema de montaria que a gente fica atacando o Devil Joe enquanto tá nas costas dele. Não só o Devil Joe, mas outros monstros também. E ele tenta tirar a gente de qualquer forma. É um minigame do Monster Hunter 4 Ultimate em diante. E quando você tá nesse modo de montaria, se você fica sem estamina, o monstro te arranca das costas dele. O que a gente vê quando o Devil Joe arranca o Julius de lá. Nós temos também a questão do rugido, que quando um monstro solta um rugido é tão forte, tão ensurdecedor, que você fica paralisado por um tempo. Isso é claro, se você não tiver a habilidade de Earplugs, que são de tapa-ouvidos, que permite a você receber esses rugidos sem ficar atordoado. E além disso, se você ficar atordoado por um rugido, você fica muito aberto para ataques, o que geralmente acaba acontecendo em muitas mortes, como em Diablos, por exemplo. O Nox, ele usa o capacete de felino do Word. O fato de usarem uma trap de deslizamento na Lunastra, assim como as interações de armadilhas com o cenário que dão dano no Word. Nós temos também o rastreamento por fezes e pegadas, uma ideia inicialmente vista como um conceito de Monster Hunter 1 não utilizado, assim como a camuflagem em arbustos, mais tarde foram utilizadas como mecânicas primárias no World. E a gente também tem o fato de usar armadilhas de corda, assim como na luta com Gogmasios, para poder prendê-lo e segurá-lo no chão por um tempo. Agora eu vou apresentar o ponto de vista e a opinião sobre o filme de alguém que nunca teve contato com a série antes. Para isso eu pedi a uma amiga minha que assistisse e me passasse a sua opinião para trazer como comparativo para vocês. Isso serve também como uma forma de análise mais abrangente, pois para quem é fã, obviamente vai curtir e certos elementos não serão vistos como defeitos. Mas para quem não enxerga por esses óculos de fã, pode notar elementos que por nós acabam passando batidos. Bom, a perspectiva do filme por alguém que não conhece a série. A qualidade dos gráficos é algo que impressiona, uma vez que pela capa você espera uma animação 2D. Os detalhes do filme trazem uma sensação de abertura de videogame, e a todo instante parece que você irá precisar clicar para poder passar os diálogos. Em paralelo, isso se condiz com os games. O rumo do filme aparenta seguir o modelo da jornada do herói, em que se trata de uma estrutura narrativa dividida em etapas definidas, essas que são aplicáveis em grande parte das histórias. As 12 etapas da jornada do herói são o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa inicial ao chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, a aproximação de uma caverna, a provação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com a mudança. O filme parece ser diferente inicialmente, mas ele mantém o mesmo ritmo de outros filmes com o mesmo contexto. É realmente bem simples e não mantém uma tensão grande o suficiente para se manter querendo continuar assistindo cada vez mais.
possui cenas divertidas que acabam dando uma leveza a mais. O grande porém é a falta de conexão com os personagens. Talvez pelo filme ser muito pequeno, as cenas correm muito rápido e não há tempo de ter afeto a qualquer um deles. Quando ocorre a perda de um dos personagens, é natural sentir um aperto no peito. No entanto, eles não chegam a fazer falta. Acaba não se sentindo porque ele era tão importante. Legends of the Guild acaba deixando a desejar nessa questão muito forte de conhecer a história dos personagens. Cada um que vai surgindo no enredo não parecia ter algum destino. Era óbvio que ele era planejado e escrito para estar ali. Em alguns desenhos isso funciona bem, e talvez se Legends of the Guild fosse um seriado, provavelmente se teria sentido uma conexão com alguém mais à frente. O Julius, por exemplo, sempre se manteve tão sério e frio, quase não se deixa ver suas falhas, ao ponto de parecer um robô. Apesar de ter detalhes sobre a sua história aqui e ali, nada chega muito longe sobre a sua conclusão durante o filme. As batalhas terminaram sendo muito longas e a história dos personagens muito curta. É uma animação belíssima, que se tinha um potencial maior em suas mãos e que poderia ter sido muito bem utilizado. E pessoal, lembrando que as histórias desses personagens são descritas e expandidas em Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Generations Ultimate e Monster Hunter World. Esse filme serve como um prequel e complementa a origem e histórias desses personagens que aparecem nos jogos. Então se o filme e esse vídeo lhes atiçaram o suficiente para querer saber mais sobre eles e o seu destino nesse mundo, eu os convido a jogar os jogos nessa ordem: 4 Ultimate, Generations Ultimate e World. Bom, se gostaram desse vídeo e quiserem ver outros conteúdos aprofundados sobre Monster Hunter, se inscrevam no canal para receber novos vídeos assim que saírem. E se tiverem algum comentário ou crítica construtiva, comentem, eu quero muito saber a sua opinião. Pessoal, se quiserem que os vídeos alcancem mais pessoas aqui no YouTube e ao mesmo tempo valorizarem o trabalho gigantesco que eu tenho em trazê-los, assistam os vídeos até o final, isso ajuda muito para que o YouTube recomende o canal para mais pessoas. Eu tô produzindo esse vídeo desde o lançamento do filme na Netflix, e infelizmente eu não tive como lançar na semana que saiu, mas eu espero que o resultado final tenha valido a espera. Foram muitas horas dedicadas em pesquisa, roteiro, produção e edição para entregar um conteúdo que fosse o mais completo possível para vocês. Se você não tem uma galera para jogar, nós temos um servidor do canal no Discord. Lá, além de você ter acesso a vários materiais extras sobre a série, você encontra uma galera muito boa para poder trocar ideia, tirar dúvidas e até jogar junto. O link tá aí na descrição, fiquem à vontade para dar uma conferida. Pessoal, então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu galera, falou e até o próximo vídeo.